Oi, Fer! Pera lá que eu já te chamo. Aê, bom dia! Oi, Dri! Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de live, dia de conhecer as autoras do livro Contos que Curam! Esse fofo aqui, que tem 24 oficinas de conto-expressão. Vamos lá! Para quem nunca viu nenhum vídeo, para quem nunca viu nenhuma live, para quem tá vendo depois essa live no YouTube, esse aqui é um vídeo, esse é um encontro. Oi para você! Seja muito bem-vinda! Esse aqui é um encontro pra gente falar, pra gente conhecer quem tá por trás dos capítulos que compõem o livro Contos que Curam. O livro Contos que Curam, ele teve a coordenação editorial da Claudine Bernardes e da Flávia Gama. A Claudine, no ano passado, foi pro Brasil e fez uma série de oficinas pelo Brasil todo, né? Onde a gente aprende a trabalhar, são oficinas de educação emocional por meio de contos. Então, como que funciona? Você quer trabalhar algum tema, você quer trabalhar alguma coisa em específico, né? Alguma emoção, alguma superação, algum momento de dificuldade, enfim. E você conta uma história. Pode ser uma história que já existe, pode ser uma história que talvez você tenha que inventar, né? Muitas das autoras aqui do livro fizeram as próprias histórias. E aí você conta este conto e na sequência você trabalha por meio dessa abordagem mais da maiêutica, você faz perguntas para ir despertando, né, aquele conhecimento, enfim, que foi plantado, aquela sementinha que foi plantada no conto, você começa a fazer perguntas para daí finalizar esse trabalho fazendo algum trabalho de arte-terapia, esse trabalho que eu falo de conto-expressão, fazendo alguma coisa manual, algum trabalho de arte-terapia, enfim, que é a oficina propriamente dita, onde você vai... Esqueci a palavra agora, meu Deus, eu estou falando essa palavra em todas as lives e agora eu esqueci. Projetar. Onde você vai projetar a metáfora que você trabalhou aqui, esse tema que você trabalhou no livro. Então são 24 oficinas, 24 autoras. Hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a Fernanda. A Fernanda é uma fofa, alegre, de sorrisão grande. Fez um conto que é uma delícia. O conto dela caiu lá quando você vai no índice por tema, no final do livro, esse foi um conto que foi classificado para adultos. A Fer tá no capítulo 19, mas é como a gente já falou nas outras lives, né? Isso foi só para facilitar na hora de você que é profissional e que adquiriu esse livro, está procurando alguma coisa para você aplicar nos seus grupos, como professor, como coach, como psicólogo, enfim. Esse índice por tema é mais para facilitar. Mas claro, você pode usar esses contos e essas oficinas, dar uma adaptada aí para o público especificamente que você vai trabalhar. Mas a Fernanda, então, ela tá com o capítulo sobre compaixão. Vamos conhecer a Fernanda? Eu vou convidar ela para chegar aqui e aí a gente vai ter o prazer de conhecer a Fer. Fer, já foi convite? Oi, Ah, que legal! Oi, Fer, você tá tudo bem? bem? Tudo Tudo, tudo, bem? muito quente aí no Rio. Tá muito quente. Essa semana até Ah, deu uma esfriada, tá chovendo um pouquinho, mas hoje o tempo melhorou. que bom! Aqui tá um frio, nossa senhora, é 4h30 da tarde, já tá escuro de Ah, noite. Deixa eu aproveitar. Falar com você para ver se eu sinto um pouquinho do calor aí do Brasil, do Rio. Flor, fala. então, conta pra mim, se apresenta aqui, conta quem é você, o que você faz e tal, e a gente vai indo aí pro teu conto, pro teu capítulo. Tá bom. Então, eu sou Fernanda Zeredo e, assim, minha formação, né, é em arquivologia. Eu sou formada em arquivologia, mas, assim, não tem nem como eu falar muito do meu conto sem contar um pouquinho da minha história, porque o meu conto foi baseado nas vivências que eu tive no decorrer da minha vida, né? Aham. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e quando eu me casei, o meu marido era jogador de futebol. Então, e aí quando eu casei, logo quando eu engravidei da minha filha, logo depois de casar, ele foi transferido do Rio para o Ceará. Então eu Nossa, tive, foi foi longe. bem, Família foi ficou, você longe. foi.
Exatamente. Então eu tive que largar minha profissão, né? Tive que optar, né? Fazer uma escolha de seguir o sonho dele, né? E Aham. aí, durante 11 anos, eu vivi como mãe, né? E esposa. E devido às mudanças, né? De estados, nós moramos em 4 estados diferentes. Eu não me dediquei à profissão, eu me dediquei realmente. Não dava tempo, né, de você criar raiz profissional. Você tem que ficar. Exatamente. E na época, assim, eu não tinha muita consciência de que eu poderia fazer coisas online, né? Então Sim. demorou muito para cair minha ficha em relação a isso. E o que aconteceu? Quando a Laura, minha primeira filha, hoje ela tem 12 anos, quando ela tinha 4 anos, eu engravidei do Miguel, o meu segundo Uhum. filho. E ela não encarou essa gravidez muito bem. Porque nós éramos só nós duas, a gente ficava muito sozinha, porque o Diego viajava muito. Então ela encarou como eu não sou amada, não sou tão amada, minha mãe quer outro filho, enfim. E aí ela Aham. desenvolveu alguns transtornos depois que o Miguel nasceu. Transtornos alimentares e transtornos emocionais mesmo, né? Ela tinha Aham. 4 aninhos, ela estava ali formando a personalidade dela, né? Sim. E isso foi muito difícil para mim, porque ela era uma criança muito amorosa e ela virou uma criança agressiva, não agressiva, mas assim, muito rebelde. Só que Sim. eu não entendia isso. Então, eu tive uma criação muito autoritária. Hum. Então, eu reproduzia, né, a criação Uhum. que eu tive, né, A é gente faz o normal, que a né? gente tem, né? A gente vai buscar os recursos da onde a gente tem, né? Exatamente. Então, eu achava que, não, eu tinha que dar ordem, sou eu que mando aqui e tal. E isso nunca funcionou com a Laura. E eu não entendi, ela passou por 5 psicólogos, mas assim, no psicólogo ela falava, não, eu vou respeitar tudo, ela sempre foi muito mocinha, mas chegava em casa, ela me confrontava de todas as formas possíveis, inclusive na alimentação, no estudo, enfim, eu fui ficando muito Fer, que nervosa. desafio, Fer! Ah, os Pois é, filhotes vêm para chamar a gente para consciência, não vem? Ah, é um desafio, né? Você tá falando, eu sou mais velha, exatamente. parecendo o meu mais velho. O meu mais velho tá sempre ali no momento que ele me chama pra presença. E é sempre, geralmente, nos momentos de confronto, assim, de desconforto, que você fala, ai, meu Deus do céu, desse jeito não vai Pare... dar. Eu preciso achar uma outra resposta, não dá, né? Porque Foi eu também. exatamente isso, Autoritarismo era e tipo assim, como assim você tá me desobedecendo? Se você tá me desobedecendo é porque você está me desrespeitando. E a gente constrói o raciocínio do jeito que hoje em dia com a criançada já não é muito Não aplicável, dá, não. Não não. der, né, São Fer? A crianças, gente se vê apertada, né? são crianças que vieram justamente para, né, Pra dar revolucionar esse uma. pensamento, né? É Aham. isso aí. E a Laura, até hoje, ela tá com 12 anos, está entrando na adolescência, então ela ainda é um desafio muito grande para mim, porque assim, é o que o pessoal fala, é igual videogame, né? Você vai passando de fase e vai ficando mais difícil. E não me fala. O meu tá com 8 ainda. Eu tenho um de 8 também, mas é o que eu falo. Ela fala assim, mas com o Miguel você não faz isso. Eu falo, não fiz porque eu aprendi com você. É uma Eu falo responsabilidade isso para pra ele ela, também. né? Eu falo, ó, com Porque teu irmão mais novo eu não tô fazendo, porque eu já não aprendi. vai. Pois é, porque eu falo que ela é minha grande professora e É. literalmente isso para mim é muito forte, porque assim, eu sei que assim, infelizmente ela aprendeu com os meus erros, né? Na verdade, eu Sim. aprendi com os erros dela, não sei, uma coisa meio dinâmica, mas a gente está construindo uma relação, porque a nossa relação ficou muito difícil. Realmente ficou muito difícil. E assim, chegou uma hora em que tinha um abismo entre a gente, assim, que eu não conseguia mais abraçar, não conseguia mais beijar, porque eu só vivia brigando, brigando, brigando. Porque assim, para comer, eu cheguei a trancar ela dentro do quarto para ela comer, ela estava muito magra, uma médica me descascou. E aí falou Aham. que eu ia matar a minha filha, e eu fiquei muito nervosa, tranquei ela dentro do quarto e falei, você só sai daí quando você comer. E aí ela mostrou o prato limpo, e quando Aham. à noite eu comecei a sentir um cheiro, quando eu fui ver, a comida estava toda debaixo da cama. Então, assim, foram desafios muito grandes, sabe? E eu Sim. sozinha, com os dois, enfim. Aí eu comecei a buscar coisas para lidar com a Laura, porque só o psicólogo não estava adiantando. Até Sim. porque a gente não tinha uma continuidade, né? Porque a gente mudava Tava se muito. mudando. Uhum. Então aí eu comecei a buscar. Primeiro eu fui buscar na espiritualidade, né? Eu fiz reiki, fui fazer curso de terapia multidimensional, porque eu achava que sim, que poderia ter uma coisa de outras vidas entre a gente e tal. Mas
enfim, Não era lá não ainda. sei. Não era lá, ainda, isso aí. Então. Se era ou não era, não sei. Mas, É enfim, porque não adianta, né? É um pouquinho é, aqui, né? A gente é muito integral, a gente tudo se isso, complementa no final das contas, né? É uma caminhada, é uma exatamente. jornada, né, Fê? É Mas uma jornada, conta que eu tô curiosa. Aí, aí eu comecei, aí eu fiz contação de história, porque eu achava que, né, eu contando história, ela ia, né, melhorar. Só que o grande problema da Laura é que tudo vindo de mim, ela rejeita, né? Então, assim, tem tudo que tem que ter muito jeitinho, né? E aí Sim. aí eu fiz o curso de Kids Coaching, aí eu fiz, busquei, assim, eu me encontrei mesmo no Enneagrama, que é o estudo de personalidades, né? Que eu comecei a Sim. fazer o Enneagrama para me entender e Hum, entender ela a partir da personalidade dela, embora a personalidade dela ainda estava ali em formação. Mas aí sim. eu comecei a me dedicar ao estudo do Enneagrama e aí surgiu o curso de conta-expressão da Claudine, que eu acho que veio também, englobou muito isso, né? Porque a conta-expressão, assim, eu usei as técnicas que eu tinha de contação de história, porque eu nunca Sim. usei, eu nunca trabalhei com isso, como eu falo, eu nunca, Como eu fiz, performance, assim, de contadora, né? nunca Mas, tive, foi, mas todo mundo tem um contador e a gente em casa todo mundo dá um tem. jeitinho, né? Aham. Exatamente. E assim, todos os cursos que eu fiz foi como autoconhecimento e para lidar com ela mesmo. Então, aí quando chegou, né, nesse livro, né, nessa oportunidade de escrever esse conto, eu não pude deixar de falar sobre o Enneagrama, que é uma coisa que fez muito sentido na minha vida, faz Uhum. ainda, né? Eu agora estou fazendo uma formação de Enneagrama de pais e filhos, Ai, que que é muito bacana! legal, muito legal. Nossa, Eu que estou ferramenta ótima! fazendo. É muito legal mesmo, porque você vê como é o seu perfil do educador, Uhum. né? E isso para Uhum. mim faz muito sentido, né? Quando você está como sendo desafiado, né? Como a Uhum. Laura me desafiava muito, você entra num sistema de ir para a sua personalidade, né? Para a raiz da sua personalidade, o que não é legal. Então você tem que se observar e procurar ir para a sua essência, né? Uhum. E aí isso me ajudou muito, muito mesmo. Hoje, sim, é uma ferramenta que eu utilizo e eu pretendo começar a trabalhar com o Enneagrama. Estou fazendo a formação para isso, Ai, que né? ótimo, Fê, porque é uma baita ferramenta, né? É Quantas uma vezes a baita gente. ferramenta. É um desafio, tipo, não adianta. Você acha que sabe o que é ser mãe até o dia que você vira mãe. E daí você viu que você não sabe Exatamente. nada, Devia ter um curso preparatório, né? não é? É Nossa, verdade. porque é desafiador e não adianta, por mais que são conselhos genéricos assim, né, antes, É, só vivendo ali pra você saber a individualidade daquele ser e redescobrir a sua individualidade é que, e nossa, isso daí é uma baita ferramenta para ajudar um monte de mãe, hein, Fer? E é aí é por muito isso que você legal se inspirou mesmo. para fazer o castelo Redondo. redondo. Aham. Conta Porque pra gente desse conto. então, o Castelo Redondo, né, ele é baseado nessa sabedoria do Enneagrama, só que se eu fizesse um conto sobre as 9 personalidades, né, do Enneagrama, ele ficaria um conto muito extenso. Eu cheguei a começar a fazer, mas não tive caractere suficiente, né, porque o nosso A livro gente tinha o contaria limite, é. Aham. isso, tinha um limite, eu não ia conseguir entregar tudo que eu queria entregar. Então, eu tive que reduzir ele para os 3 centros de inteligência, né? Porque Uhum. o Enneagrama ele é baseado, as 9 personalidades, elas são divididas por 3 centros de inteligência, que é o centro emocional, né? O Uhum. centro físico Uhum. e o emocional, o físico e o instintivo, né? Uhum. Uhum. Então, eu fiz esses 3 príncipes, né? Que o meu conto fala sobre os 3 príncipes, e cada um, eles moravam num castelo redondo, e em Uhum. determinado momento da vida, cada um escolhe morar num quarto. E eles passam a ver a paisagem a partir daquela janela, uma única janela em cada quarto. Então, Daquele eles ponto de vista. veem Aham. daquele ponto de vista. Eles veem o mundo de forma diferente, né? Sim. Então, isso explica como, assim, eu via de uma forma a minha filha, meu marido via de outra, os avós viam de outra, e ela Aham. mesma estava vendo de uma outra janela, porque na janela dela ela não se sentia amada. Sim. Então, por mais que você tente explicar, né? Porque eu sou do centro racional, por mais que você tente explicar, eu te amo. Se ela não sente a demonstração, que era o que eu estava faltando ali, né? Do carinho, da atenção, porque eu já estava, sabe, meio Aham. que, né? Não aguento mais e tal. Já estava sendo uma dor, então você evita, Uma né? O instintivo faz dor. você se segurar.
Exatamente. Então, o Enneagrama veio para explicar isso. E aí o meu conto fala exatamente isso, né? De quando a gente entra nas janelas, aí tem um dragão em cada porta vigiando para os príncipes não saírem. E aí são 3 dragões, né? O dragão do príncipe racional é o medo. O dragão do príncipe emocional é a ilusão, porque ele acha que ele só vai ser um bom rei se ele for amado, então ele quer fazer tudo de bom, né, para a população, né? O racional acha que é o medo, então ele só vê perigo, ele acha que ele tem que proteger aquele reino. E o instintivo é a agressividade, porque a pessoa que ela é muito reativa, ela é instintiva, ela age sem pensar. O racional pensa antes de agir, né? E o instintivo, ele age sem pensar. Então, ele acha que tem que botar esse povo pra frente, pra trabalhar e tudo mais. Então, ele é mais na ação, né? Então, o meu conto, né? Eu não vou dar spoiler, mas o final, Sim. né? Dá a explicação, né? De como a gente tem... Todos nós temos, né? Os 3 centros. Mas Sim. a gente escolhe, em determinado momento, um centro do qual a gente, né? Se identifica mais. Então, e também eu acho que a gente meio que vai desenvolvendo isso no decorrer das nossas experiências e traumas que a gente vai vivendo, né? Então, determinada experiência fala, opa, às vezes ser racional não é tão bom, prefiro ser mais emocional, ou vice-versa. Isso. E aí a gente vai, as medidas, né? Tá. No conto eu falo isso, que a gente não luta, a gente não consegue lutar com um inimigo que a gente desconhece, né? Então, a partir do momento em que a gente conhece o nosso centro, a gente já começa a se observar. Eu não vou agir assim porque eu já estou agindo assim. Opa, peraí, estou me observando. Então, deixa eu ir aqui para minha essência, né? Né, você consegue ter uma ação reta, né? Uma ação correta. E aí o meu conto é isso. Acho que assim, ele ajuda muito as pessoas a terem... Eu coloquei o nome de conto da compaixão e muitas pessoas me perguntam por que compaixão? Porque quando o Enneagrama é uma grande ferramenta de empatia e de compaixão. Porque a partir do momento em que você começa a olhar pela janela do outro, você já está se colocando no lugar, né? Exato. Porque aí você vai desenvolvendo você vai acessando as mesmas experiências que em algum momento na sua vida você, que também tem muito a ver com a CNV, que eu sei que você também trabalha, né? E você vai acessando alguma experiência sua para poder se colocar no lugar do outro, para poder sentir compaixão. É muito massa, né? Você viu que o pessoal tá adorando. Exatamente. A Ju tá no trabalho na biblioteca torcendo para ninguém entrar, para não ouvir a live, para ela conseguir assistir a live. Pessoal, adorando, amando. Tô super curiosa para conhecer esse conto. Gente, deixa eu falar então. O conto da Fer tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. É o capítulo 19 do livro, Oficina de Compaixão. Que gostosinho. E aí, aqui tá o conto dela, o Castelo Redondo. Ele é inspirado no conhecimento, enfim, nos estudos da Fer, né, Fer? Em Enneagrama. Isso. E tá super interessante, tá super simbólico, assim, bem estruturado, bem montadinho, assim, trabalha muito legal. Bom. Fer, e agora? Me fala da oficina. Então, você falou também... Não. Eu vou falar da oficina mesmo. É porque você falou também da comunicação não violenta. E eu só descobri que ele poderia tratar a comunicação não violenta durante a elaboração. Eu já tinha feito o conto, aí eu ainda não tinha feito o meu currículo, né, e tal. E aí eu fui participar de uma roda de conversas de comunicação não violenta. E aí eu falei, gente, a minha oficina, ela é uma oficina... Eu escolhi fazer um jogo. Porque, assim, existiam várias outras formas de tratar esse conto. Várias outras formas. Mas eu escolhi fazer um bingo que eu achei uma forma mais dinâmica, né? Porque, às vezes, a pessoa quer fazer, né, com grandes grupos. Um bingo é sempre muito divertido, né? Sim, peraí, ó. Salva a live. Pode deixar que você vai ver a Fer. Ela tá falando, Ana, salva a live. Não vou conseguir ver até o final. Sem problema, vai estar salva 24 horas, depois vai lá pro YouTube. Eu coloco todos os links ali. O meu e da Fer você salva também. Eu tô adorando esse seu canal no YouTube. Eu vi todos os contos. Eu tenho até que comentar, porque assim, é muito legal o trabalho que você está fazendo, dessa divulgação, muito legal mesmo. Então, porque, a Priscila... A gente não consegue falar tudo que a gente quer, né? Então, assim, não dá, você tem limite não aqui, não é? Você tem limite de palavra, de caractere, você quer falar um monte de coisa e não dá, e daí a live, pelo menos, a gente consegue falar. A Pri trabalha com mulheres, ela é conterapeuta, adquiriu o nosso livro e tá aí super utilizando, né, Pri? Tá adorando. A Pri tá lá em São Paulo, acompanha o trabalho da Pri, uma delícia.
Enfim, Esse feedback é muito legal, né? é gostoso, né? De quem tá conseguindo aplicar, tá aplicando, tá retornando. Teve a Val também lá, que, enfim, lá em Santa Catarina. Ah, e a gente tá tendo um monte de retorno, né? E estamos super felizes com isso. Olha, eu tô vendo aqui que entrou a Mariângela Lira. Ela foi a primeira pessoa que eu fiz contato com Ai, travou. o Miguel. E eu fiz porque eu, grávida do Miguel, eu já via o ciúme na Laura. Então eu fiz esse curso com ela, achei muito legal ela ter entrado aqui, eu nem sabia. Ela foi assim, sabe aquela época que você não tem noção de nada na vida? Foi o meu primeiro contato. Você tá com esse curso com a começando, Mariângela Lira. Mariângela Lira, um beijo. Ah, bem-vinda, que legal. E a Pri falou que usou o conto da Mulher dos Pés Pesados, que é o conto da Marcele, que fala de perdão, que é um conto bem bacana mesmo. Que bom, Pri, depois você conta pra nós, legal. posta foto, enfim, pra gente dar uma olhadinha como foi, a gente vai adorar saber. Isso é muito, muito legal pra gente, muito legal mesmo. É, né, E Fer? E aí o bingo, aí, me fala do então, bingo, que eu adorei esse jeito que você fez a oficina. Aí eu fiz um bingo das virtudes e das fraquezas. Por quê? Né? Cada centro de inteligência tem as suas virtudes, né? E tem algumas fraquezas. E aí eu achei que as pessoas iriam aprender de forma lúdica, né? As características do seu centro. Então, a pessoa... São 6 espaços. Oh, travou. Fer, Diego, voltou. Separou, a gente ficou uma travado ligação. aqui Meu na marido parte... é ótimo. Ah, Tá ele te ouvindo? liga na hora dela. Oi. Separou na parte que tinha Live. 6, então, fraquezas e... Esse marido, vamos dar um beijo. Isso. Pro teu marido. Já, tá ouvindo já? Já dá pra falar? Sim, aham. Tá. Então, tem 6 espaços, né? Tem 6 espaços. E aí a pessoa escolhe. Acho que tá travando um pouco. Acho que tá travando um pouco. Desculpa. Ai, Jesus, não tô ouvindo. Fer, peraí. Não tô ouvindo. Ai, tadinha. Eu vou... Fer, quer que eu feche com o vídeo de novo? Voltou. Tá. Pois é, Pri, eu vi. Eu vou convidá-la de novo. O marido dela ligou pra ela na hora da live. Travou o negócio. Ai. Ah, pronto, voltou. Oi, gente. Desculpa. Faz parte. Falha, né? Ao vivo é assim. O marido vai ligar na hora da live. É ótimo. Ai, tá bom. Então, eu não sei qual parte que vocês... Separou na parte do bingo, que tinha daí 6, daí travou então, ali. Isso. Então, o bingo das virtudes e fraquezas, eu fiz assim, com 6 espaços. E aí você coloca 4 virtudes, né? Tem uma lista de virtudes e você escolhe quais virtudes que você acha que você tem, enfim. Você mesmo vai escolher para você fazer a sua cartelinha do bingo. Você que escolhe, eu tenho compaixão, eu tenho amizade, companheirismo, enfim. Você escolhe e você coloca uma fraqueza que você acha que você tenha. Isso também é muito dinâmico, isso pode mudar, tá? Mas a minha ideia principal era essa. E uma outra pessoa, no caso, se estiver trabalhando com um grupo, por exemplo, no trabalho, enfim, né? Porque também é muito legal trabalhar com isso no trabalho, porque às vezes a gente critica o outro, porque tá vendo um determinado problema que a gente não vê, né? Ah, mas você é muito... Você só vê o medo e tal, né? Você tem medo de tudo, de arriscar. E aí é porque a pessoa é de um centro diferente do seu. E aí, a fraqueza, você vai colocar uma que você acha e uma outra pessoa vai te dar uma fraqueza, conhecendo você ou não. Né? Então, e com isso a gente trabalha também como receber uma fraqueza, né?
do outro, Uhum. né? Uhum. Aceitar o julgamento, né? Ou se a pessoa não te conhece, ainda assim você faz esse trabalho de como que é aceitar uma opinião, né? Até que ponto você deixa que as pessoas te digam qual é a sua fraqueza, né? Isso Sim. dá para fazer várias análises, várias reflexões em cima disso. Mas isso é muito dinâmico. Você pode também pedir para alguém te dar uma virtude, né? Que você acha que ela acha que você tenha e tal. E aí no Uhum. bingo é sempre bom sortear um livro, um doce, qualquer coisa, porque é muito divertido, né? Quando você puxa, né? Claro! Quem tem amor, quem tem companheirismo, quem tem alegria e tal, é muito legal, No bem final, você divertido. conseguiu colocar um negócio bem profundo, de Isso. difícil. Tipo, você vai falar diretamente sobre isso. Existe muita barreira, né? Mas você conseguiu Uhum. colocar no lugar, no nosso, enfim, nesse lugar mais lúdico, mais leve, de diversão. E no final das contas, putz, dá pra trabalhar super profundamente, né, Fer? Dá para trabalhar. É muito legal. É uma coisa simples, realmente, como você falou, relativamente simples, né? Todo mundo gosta assim, todo mundo gosta de bingo, né? Eu acho é um jogo, ainda mais sabendo que vai ganhar Ah, é alguma gostoso, coisa. né? A gente gosta de se divertir. Tem um Isso lado aí. lúdico da gente que se vê todo mundo entrando na brincadeira, você entra junto, né? E também dá para gerar uma reflexão quando você ganha alguma coisa. E aí, o que você ganha sendo assim, né? Aham. Então, tem toda uma reflexão, né? Porque a gente sempre ganha, sendo como é, né? A gente Sim. ganha, mesmo com os nossos defeitos, alguma coisa a gente ganha pra gente quando a gente não muda, né? Uhum. Então, insegurança e tal. Por que você ganha sendo insegura, né? Você não arrisca, enfim, né? Eu me identifico muito com esse centro do medo, da insegurança e tudo mais. Então, são várias reflexões bem legais que dá para fazer com esse conto e com essa oficina. Ah, eu adorei. Eu sei que tá aí, cara. Adorei, adorei. Adorei o conto, adorei o bingo. Eu falei, putz, que massa, porque a grande maioria é pra gente fazer alguma coisa com a mão, né? E eu falei, ah, esse bingo aí tá muito legal. Tá muito Eu não vejo a massa. hora. Assim, eu fiz no grupo de comunicação não violenta, até eu estava falando sobre isso, esqueci. E aí, na comunicação não violenta, eu fiz o bingo das necessidades e dos sentimentos. E foi muito legal também. Fala pra gente um pouquinho, agora eu fiquei curiosa. Ah, a pessoa que trabalha com CNV. É a mesma dinâmica, né? Mas o Sim. Marshall, né? Ele dá uma lista de necessidades, né? E uma Uhum. lista de sentimentos, não é isso? No livro dele. Então, é só você adaptar. Ao invés de virtudes e fraquezas, a gente vai. Eu travei aí de Você novo ou travou, não? mas o áudio tá vindo. E agora nem o áudio. E agora só você se mexendo sem áudio. Acontece, gente. Você tinha que ver na live da Potira, tava chovendo em Balneário Camboriú. Você não tá me ouvindo também? É que lá, ia. Peraí. Ai, meu... Ai, gente, essas coisas são tão engraçadas, né? Vamos rir. Você fica... Conseguiu? Vamos aproveitar pra dar risada, né, Verde? Se a gente fica estressada, aí não é legal, mas dá Gente! risada. Normal. E Mas aí o tá Márcio bom, é tem isso a aí. lista de sentimentos, a lista de necessidades, e aí, em vez de, como ali no conto, na tua oficina do conto aqui do livro, você colocou para emoções, no sentido de fraquezas enfim, pontos fortes, vou dizer assim, Virtudes, isso. virtudes, isso. Você daí coloca sentimentos e necessidades, que também é uma forma de você explorar e se autoconhecer de um jeito lúdico, utilizando uma ferramenta que é um jogo, né? Que é lúdica, é uma brincadeira. Fer, conta pra nós. Ah, a Fer travou de novo. Ai, não tá travado, não acredito. Fer, Tá travado de voltou. Não, novo? voltou agora. Viu? Onde que a gente te acha, Ah, Fer? tá. Conta pra mim. Então, eu ainda não trabalho, né? Não sou terapeuta, mas estou em formação. Mas as minhas redes sociais são Fê Azeredo e eu tenho também um trabalho de contografia, @contografia, que é um Instagram que tá meio pausado, mas eu trabalhava fazendo álbuns contando histórias de vida das pessoas a partir de Eu fotografias. Então se lembro. chama Contografia. Dei uma pausa nesse projeto por enquanto, que eu estou reavaliando, estou transformando ele numa oficina em que a própria pessoa vai poder contar a própria vida,
baseada nos conhecimentos de enneagrama, de contra-expressão e tudo mais, né? Porque acaba sendo uma arte-terapia você trabalhar as suas próprias fotos, né? Então, nossa, eu tô muito? dando uma pausa. Muito. Tô dando uma pausa nisso porque eu quero fazer ensinar a fazer um livro da vida, né? Com passado, presente, futuro. Então eu tô ressignificando aí essa história. Gente, do a Fer fala Pontografia. que ela não é, que ela tem formação de terapeuta, que não, mas vocês ouviram que antes ela falou que ela é do centro ali da lógica, que o dragão dela é o Racional. medo, ela é racional e tal, e o dragão dela é o medo. Então, assim, gente, ela manja muito. Certeza que se você entrar em contato com ela, ela vai suprir a sua necessidade. E, gente, é só ver o currículo dessa moça aqui. Vocês não estão entendendo o tanto que ela já estudou e tem para ofertar. Ela tem um monte de coisa para ofertar, um monte de informação a serviço da vida. É só entrar em contato, porque ela é super generosa, ela é super sorridente. Ela fala que ela tá com medo, mas vai com confiança que a Fer, ó, coraçãozão enorme, né, Ver? Obrigada. É verdade. O Enneagrama explica, né? Porque eu tenho a asa 5 muito forte, eu sou um tipo 6, e o Enneagrama explica. O tipo 6 realmente é aquele assim, que ele nunca acha que ele tá pronto. E a asa 5 é que ele sempre precisa de um curso, um novo curso. Então eu tô sempre estudando muito. Eu saio de um curso entre outro, saio de curso entre outro. Agora eu quero fazer psicologia. Mas eu sei que realmente eu tenho muita coisa para compartilhar com o mundo. Eu estou me colocando em movimento. Ó, Thaís já falou que você é maravilhosa. Cura almas. E Obrigada, essas informações amiga. chegam, Essas são sementes. assim, são suspeitas de falar. Ai, Fer, adorei. Que bom, obrigada. Eu te agradeço muito. Eu sou muito grata por você ter aceito esse convite, ter vindo aqui papear. Né? Eu sei que dá uma ansiedade, você deve falar assim, meu Deus, e aí? Não, tá tudo certo, esse bate-papo gostoso aqui. Foi uma delícia poder, assim, ter Foi isso e gravar. ótimo. Ó, é verdade. Tem mais, Fer, você é maravilhosa, prova viva ali, a galera, ó. A Fê também, é isso aí, galera. Fer, pronto, obrigada. Ó, tô com a autoestima elevada, vou sair daqui. Isso aí. Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nossa, Fer, foi um prazer. Do outro lado do mundo. Fala onde você tá, Ana, porque tem algumas amigas minhas que falaram assim, Eu tô na Inglaterra, meu povo. Eu moro em Reading, é uma cidade perto de Londres, 30 minutinhos de Londres. Eu vim aqui viver com a família por uns anos, sei lá, uns 2, 3, não sei, a gente ainda não decidiu o tempo. E eu vim pra cá, enfim, pra gente aprender inglês, pra gente viajar, para as crianças entrar em contato com outras culturas, e porque aqui tem o Emerson College, que, enfim, profissionalmente é o lugar que eu tô indo mais pra contação de história antroposófica e tal. E também eu tenho ali no histórico comunicação não violenta e tudo, enfim. E também que nem a Fer, assim, eu adoro ir, entra no curso, vai no outro, eu adoro ficar sabendo as coisas. Você já sabe seu tipo, Ana? Não sei. Vamos, Fer, a gente sai da live e vai pro bate-papo. Fechou. Então tá bom, Aninha. Obrigada, tá? Foi maravilhoso. Foi mesmo. Peraí, Lu, amei o enneagrama e quero aprender tudo. Preciso saber mais sobre o tema. Lu, entra em contato com a Fer. Fer Azeredo, ou então lá no Instagram tá @ Fer, você tá como lá? Qual que é mais fácil de achar no Instagram? @Fê Azeredo. Fê Azeredo, gente. Daí vocês vão achar ela lá facilzinho. Manda inbox que a Fer já papeia. Com certeza. Isso aí, Fer. Então, um beijão pra você. Obrigada, aí. Amor. Muito grata, excelente semana. Também. Até. Tchau. Beijo pra todo mundo. Tchau. E é isso aí, você viu? Eu falei que a Fê é um sorrisão enorme e faceira. Gente, sabe muito. Ela fala que não, que tal, mas ela sabe muito. Entra em contato com ela, que é uma delícia papear, porque, olha, é assunto pra mais de metro, assim, sabe? Muito bem, então vamos dar o recadinho da semana que vem. Semana que vem nós vamos conhecer a Vanessa Mondin. Nem sei se é Mondin. Vanessa, você vai ter que dizer pra mim depois, tá? Então, dia 20/11, o capítulo dela fala sobre a construção da identidade e vínculos familiares. Muito, muito interessante. Vamos se ver semana que vem, então? Um beijo, obrigado por você ter ficado aqui até agora e até a próxima!